Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre neutralidade. O programa de hoje é uma crítica construtiva ao voto nulo. E eu agradeço muito se você puder compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, WhatsApp e Telegram. No @Boletim Coppola, lá no Instagram, marque pessoas queridas que estão pensando em anular o voto ou mesmo faltar à votação de segundo turno. Talvez os argumentos aqui apresentados contribuam para que elas repensem a decisão que, diga-se de passagem, é legítima. Bom, vamos tentar entender esse fenômeno de escolher, não escolher. Essencialmente, votar nulo no segundo turno é estabelecer uma equivalência negativa entre as duas opções. Ambos os candidatos, igualmente, não me representam. O problema é que a experiência política, a experiência humana em geral, mostra que mesmo entre duas alternativas ruins, existe sempre uma alternativa pior. Ainda assim, é fácil de entender a tentação de anular o voto nesses casos. O processo de escolha às vezes é tão desagradável que a pessoa, naquele momento, opta por não optar. Contudo, ao agir dessa forma, ela ficará sujeita às consequências da escolha de outras pessoas. E essas outras pessoas podem ter escolhido a pior das duas alternativas. E aqui uma coisa precisa ficar muito clara. Votar em um candidato, especialmente no segundo turno, não significa apoiá-lo, endossá-lo, nem aplaudi-lo, pessoal. Votar, via de regra, é a arte de escolher o menos pior. Mas agora, saindo da generalização e trazendo para o caso concreto da disputa entre Lula e Bolsonaro, eu gostaria de propor uma reflexão, especialmente para você que cogita o voto branco ou nulo. Tirando as paixões de lado, existe um contraste aí muito claro entre os dois contendores desse segundo turno. Os vícios da candidatura de Lula da Silva são essencialmente de natureza moral. Já os problemas da candidatura de Jair Bolsonaro são essencialmente de natureza estética. Vamos a um exemplo prático sobre questões humanitárias gravíssimas do nosso passado recente. Enquanto Lula da Silva deportou atletas cubanos que buscaram refúgio, deu asilo a um terrorista de extrema esquerda, financiou regimes autoritários na África e na América Latina e mantém aí relações de amizade com líderes que violam direitos humanos, lá em 2016, o Bolsonaro elogiou em um discurso na Câmara Federal um torturador ou suposto torturador do regime militar. Percebam que, embora todas essas condutas sejam reprováveis, existe um abismo entre o comportamento de Lula e de Bolsonaro. O erro de Bolsonaro é de natureza estética, foi uma fala ofensiva à democracia. Já os erros de Lula são de natureza moral, são condutas ofensivas à democracia. Analisando racionalmente, todo mundo sabe que ações valem muito mais que palavras, mas a conexão ou a repulsa que nós desenvolvemos em relação a um candidato não é um fenômeno lógico-analítico, é um fenômeno predominantemente emocional. E no emocional, as questões estéticas, o tom, a forma de comunicar, os artifícios da propaganda, bom, tudo isso tem mais peso. Não é à toa que muitos artistas, que são aí pessoas mais sensíveis, com o lado emocional mais aflorado, formam a sua opinião política com base em critérios estéticos. O mesmo vale para pessoas mais jovens, que em razão da sua pouca idade, da sua pouca experiência, tendem a ser mais impressionáveis. O resultado de tudo isso é que muita gente detesta Bolsonaro com a mesma intensidade que repudia Lula, sem perceber que está estabelecendo uma falsa equivalência entre estética e moral. E não apenas uma falsa equivalência entre falas e condutas, também uma falsa equivalência entre acusações e condenações e outra falsa equivalência entre exceção e regra. É o caso, por exemplo, do tema da corrupção, que era a regra, era o modus operandi no governo do PT. Nunca existiu nada remotamente parecido com a cleptocracia petista, que subornava o Congresso com dinheiro sujo do mensalão e comprava as eleições com o propinoduto do petrolão. Comparar isso com suspeitas de rachadinha de gabinete, narrativas de orçamento secreto, chega a ser intelectualmente desonesto. E a prova simbólica desse argumento é o endosso do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol à candidatura de Jair Bolsonaro. Vamos combinar que seria muito estranho dois ícones do combate à corrupção apoiarem um candidato essencialmente corrupto. Como nós vimos, uma falsa sensação de equivalência entre vícios morais e falhas estéticas pode confundir o eleitor e levá-lo ao voto nulo. Mas existe outro fator determinante para esse fenômeno da anulação de votos em massa no campo da direita.
a falta de posicionamento de vários formadores de opinião do campo liberal, conservador e até religioso. Esses influenciadores não estão em cima do muro porque ainda não decidiram seu voto. Longe disso, o cálculo dessa turma é outro. Eles preferem não se manifestar porque não querem ser associados a uma figura polêmica com alta rejeição. Assim, pelo seu silêncio, até um tanto egoísta, eles acabam legitimando a falsa equivalência entre as candidaturas. Para esses formadores de opinião sem opinião, o fracasso do país não representa uma ameaça tão grande, porque a partir de um certo nível de patrimônio pessoal e sucesso profissional, você fica mais blindado dos efeitos nocivos de um governo ruim. Quem vocês acham que vai sofrer mais na mão de uma cleptocracia bandidólatra e intervencionista do PT? O influenciador isentão ou o seu público que votou nulo? Quem entre eles pode morar em condomínio fechado e contratar segurança particular, plano de saúde, ensino privado para os filhos? Quem entre eles sente mais o impacto dos impostos, da inflação e do desemprego? E aqui até exagerando um pouco, quem pode morar no exterior se a coisa apertar por aqui? O influenciador isentão ou a sua imensa audiência? Ainda não é tarde para que nossos formadores de opinião liberais e conservadores vençam a própria covardia, superem seu egoísmo e façam a coisa certa. Olha só que belo exemplo esse do empresário Roberto Justus. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Iniciativas como essa do Roberto Justus são dignas de aplauso e deveriam ser copiadas às centenas. E reparem como o empresário também separa as falhas de natureza estética de Bolsonaro dos vícios morais da candidatura de Lula. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Espero que o programa de hoje seja uma ferramenta de persuasão para que influenciadores, eleitores abandonem a falsa ideia de que existe uma equivalência moral entre as duas candidaturas em disputa nesse segundo turno. Falando a real, o voto nulo apenas terceiriza a responsabilidade por escolhas desconfortáveis. E como disse Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.